Tipos de periodização no treinamento esportivo, fundamentos científicos, modelos contemporâneos e aplicações práticas. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Agosto de 2026. Por que atletas com o mesmo volume de treino apresentam resultados tão diferentes ao longo de uma temporada? A resposta raramente está na intensidade do esforço individual, está na inteligência com que o treinamento é organizado ao longo do tempo. A periodização é a ciência e a arte de estruturar o processo de treinamento em fases progressivas e coerentes, de forma a maximizar as adaptações fisiológicas e minimizar o risco de lesão e de estagnação. Compreender seus modelos é, hoje, competência essencial para qualquer profissional de educação física, treinador esportivo, gestor de alta performance e responsável por programas de desenvolvimento humano em organizações. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica das principais evidências científicas sobre os 5 grandes modelos de periodização contemporâneos: linear, ondulatória, em blocos, conjugada e não linear autorregulada. O estudo examina os fundamentos fisiológicos de cada modelo, suas aplicações práticas, seus pontos fortes e limitações, e os contextos nos quais cada abordagem produz resultados superiores. As implicações práticas alcançam diretamente empresas públicas e privadas que investem em programas de condicionamento físico para seus colaboradores, academias e clubes esportivos, federações e confederações, além de profissionais de saúde que trabalham com prescrição de exercício. Organizações que estruturam seus programas de treinamento com base em princípios de periodização científica colhem resultados mensuravelmente superiores em produtividade física, redução de afastamentos por lesão e engajamento dos participantes com os programas de atividade física. Para gestores de recursos humanos, diretores de bem-estar corporativo e tomadores de decisão que buscam estruturar ambientes organizacionais mais saudáveis e produtivos, os fundamentos da periodização oferecem modelos de planejamento que vão muito além do esporte, iluminando como qualquer processo de desenvolvimento humano pode ser organizado de forma progressiva, inteligente e orientada por resultados sustentáveis. Tipos de periodização no treinamento esportivo, fundamentos científicos, modelos contemporâneos e aplicações práticas. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira, julho de 2026. Resumo. O presente artigo examina os 5 principais modelos de periodização do treinamento esportivo: linear, ondulatória, em blocos, conjugada e não linear autorregulada, com o objetivo de oferecer uma análise científica aprofundada de seus fundamentos fisiológicos, mecanismos de ação, vantagens, limitações e contextos de aplicação preferencial. Fundamentado em extensa revisão bibliográfica de literatura nacional e internacional, indexada em bases de dados científicas de alto impacto, o estudo parte do princípio de que a periodização constitui a espinha dorsal de qualquer programa de treinamento eficaz, seja no esporte de alto rendimento, na preparação física de base ou no condicionamento orientado à saúde. A metodologia adotada é exploratória e bibliográfica, com abordagem qualitativa, priorizando autores clássicos e contemporâneos da ciência do treinamento. Os resultados indicam que nenhum modelo de periodização é universalmente superior. A escolha ideal depende de variáveis como objetivo do treinamento, nível de experiência do atleta, calendário competitivo, disponibilidade de tempo e capacidade de recuperação individual. A periodização linear demonstra eficácia particular para iniciantes e atletas em fase de base. A ondulatória oferece vantagens na variabilidade de estímulos para atletas intermediários. A em blocos maximiza adaptações concentradas em qualidades físicas específicas em atletas avançados. A conjugada permite o desenvolvimento simultâneo de múltiplas capacidades físicas, e a não linear autorregulada representa a abordagem de maior personalização, ajustando as variáveis de treino à resposta fisiológica individual em tempo real. Conclui-se que o profissional de educação física contemporâneo deve dominar todos esses modelos, compreendendo suas bases científicas e sendo capaz de selecionar, combinar e adaptar as abordagens às demandas específicas de cada atleta ou praticante.
Palavras-chave: periodização do treinamento, treinamento de força, adaptação fisiológica, alta performance, planejamento esportivo. Introdução. A periodização do treinamento esportivo é reconhecida como um dos pilares fundamentais da ciência do esporte contemporânea. Definida como a organização sistemática e planejada das variáveis de treinamento, especialmente volume, intensidade e frequência, ao longo do tempo, com o objetivo de promover adaptações progressivas e alcançar o pico de desempenho nos momentos competitivos mais relevantes, a periodização representa a tradução prática dos princípios fisiológicos do treinamento em programas estruturados e aplicáveis. Bompa e Raff, 2009. Mateveyev, 1965. Sua história remonta às contribuições dos pesquisadores soviéticos do século XX, especialmente Lev Mateveyev, cujo modelo clássico de periodização linear estabeleceu as bases conceituais sobre as quais todos os desenvolvimentos posteriores foram construídos. O problema central que a periodização busca resolver é o da estagnação adaptativa, denominado na literatura como platô de treinamento, que ocorre quando o organismo se adapta completamente a um estímulo repetitivo e deixa de apresentar melhoras de desempenho. Esse fenômeno é explicado pelo princípio da acomodação, descrito por Zatsiorsky e Kremer, 2006, como a tendência do organismo de reduzir progressivamente sua resposta a um estímulo constante. A periodização, ao variar sistematicamente volume, intensidade e tipo de estímulo ao longo do tempo, cria condições para que o organismo seja continuamente desafiado e, portanto, continue a se adaptar. Fleck e Kremer, 2014. A importância do tema transcende o esporte de alta performance. Com o crescimento exponencial do mercado de fitness, a popularização do treinamento de força em academias e a incorporação de programas de condicionamento físico nas políticas de saúde organizacional de empresas privadas e públicas, o domínio dos modelos de periodização tornou-se competência indispensável para profissionais de educação física em praticamente todos os segmentos de atuação. American College of Sports Medicine, ACSM, 2018, Ratames et al., 2009. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: quais são os fundamentos fisiológicos, os mecanismos de ação, as vantagens, as limitações e os contextos de aplicação preferencial dos 5 principais modelos de periodização contemporâneos: linear, ondulatória, em blocos, conjugada e não linear autorregulada, e de que forma o profissional do exercício pode selecionar e combinar esses modelos de acordo com as necessidades específicas de cada praticante. A hipótese central é de que não existe um modelo universalmente superior, mas sim um conjunto de abordagens com perfis de indicação distintos que exigem do profissional domínio técnico-científico para sua aplicação criteriosa. O objetivo geral é analisar os 5 principais modelos de periodização do treinamento esportivo, oferecendo uma síntese científica de seus fundamentos e aplicações. Os objetivos específicos são: a. Descrever os princípios fisiológicos gerais que fundamentam a necessidade de periodização. B. Caracterizar cada um dos 5 modelos quanto a seus mecanismos, estrutura e aplicações. C. Comparar os modelos com base nas evidências científicas disponíveis. D. Discutir os fatores que determinam a escolha do modelo mais adequado para cada contexto. E apontar tendências contemporâneas e perspectivas futuras no campo da periodização. A metodologia adotada é exploratória e bibliográfica, com abordagem qualitativa. A revisão priorizou fontes indexadas em PubMed, Scopus, Web of Science, Cielo e periódicos CAPES, contemplando clássicos da ciência do treinamento e estudos publicados na última década, com especial atenção às revisões sistemáticas e meta-análises disponíveis sobre comparações entre modelos de periodização. 2 princípios fisiológicos da periodização. Porque o corpo precisa de variação para compreender a necessidade e a eficácia da periodização, é necessário partir dos princípios fisiológicos que governam as adaptações ao exercício. O princípio da sobrecarga progressiva, progressive overload, estabelece que,
Para que o organismo continue a se adaptar e melhorar seu desempenho, é necessário aumentar progressivamente o estímulo de treinamento, seja pelo aumento da carga, do volume, da frequência ou da complexidade dos movimentos. Kremer e Ratames, 2004. Esse princípio, embora simples em sua formulação, é de implementação complexa na prática, porque o organismo humano possui capacidade limitada de absorver estímulos progressivos de forma linear e indefinida. O modelo de estresse e adaptação supercompensação, derivado do trabalho de Hans Selye sobre a Síndrome Geral de Adaptação, General Adaptation Syndrome, GAS, descreve o processo pelo qual o organismo responde a um estressor, neste caso, o exercício físico, com uma fase de alarme, perturbação da homeostase, seguida de uma fase de resistência, adaptação, e, caso o estressor seja removido ou reduzido no momento adequado, uma fase de supercompensação, na qual o organismo supera o nível de desempenho pré-esforço. Preparando-se para um próximo estímulo ainda mais intenso. Selye, 1956, Bompa e Raff, 2009. A periodização organiza os ciclos de treinamento de forma a explorar sistematicamente esse processo de supercompensação. O princípio da especificidade, Specific Adaptation to Imposed Demands, SAID, estabelece que o organismo se adapta especificamente ao tipo de demanda imposta pelo treinamento. Treinar com cargas altas e repetições baixas produz adaptações predominantemente neurais e de força máxima. Treinar com cargas moderadas e repetições intermediárias estimula a hipertrofia miofibrilar. Treinar com cargas baixas e repetições altas desenvolve a resistência muscular localizada. A periodização, ao organizar fases com ênfases diferentes, permite o desenvolvimento progressivo e integrado de múltiplas qualidades físicas. Zatsiorsky e Kremer, 2006. O princípio da acomodação, já mencionado na introdução, é talvez o mais crítico do ponto de vista da periodização. Quando o organismo é exposto repetidamente ao mesmo estímulo, a magnitude da resposta adaptativa diminui progressivamente, até que o estímulo deixa de produzir adaptações mensuráveis. A variação sistemática das variáveis de treinamento ao longo de microciclos, semanas, mesociclos, meses, e macrociclos, temporadas completas, é o principal instrumento para contornar esse fenômeno e manter a progressão contínua. Isurin, 2010. A fadiga acumulada é outro fator fisiológico de importância central para a periodização. O treinamento de alta intensidade ou alto volume produz acúmulo de fadiga que pode mascarar o desempenho e aumentar o risco de lesão e de sobretreinamento, overtraining. A inclusão estratégica de semanas de deload, redução temporária de volume ou intensidade, e de períodos de recuperação ativa entre blocos de treinamento mais intenso é uma das ferramentas essenciais da periodização para gerenciar o equilíbrio entre estímulo e recuperação. Kreyer e Schwartz, 2012, Meoisen et al., 2013. 3. Periodização linear. A abordagem clássica e seus fundamentos. A periodização linear, também denominada periodização clássica ou tradicional, foi sistematizada pelo pesquisador soviético Lev Matveyev na década de 1960 a partir da observação dos ciclos de preparação de atletas olímpicos soviéticos. O modelo propõe uma organização temporal na qual o volume de treinamento começa alto e diminui progressivamente ao longo da temporada, enquanto a intensidade inicia em níveis moderados e aumenta de forma gradual, atingindo seu pico nos momentos competitivos mais importantes. Matveyev, 1965, Stone, Plisk e Collins, 2002. Estruturalmente, a periodização linear organiza o treinamento em macrociclos, temporada completa, mesociclos, fases com objetivos específicos, geralmente de 4 a 6 semanas, e microciclos, semanas individuais. Um exemplo típico em treinamento de força incluiria um mesociclo de hipertrofia com cargas moderadas e alto volume, 3 a 4 séries de 12 a 15 repetições com aproximadamente 65 a 70% de uma repetição máxima, 1 RM, seguido por um mesociclo de força com cargas altas e volume intermediário, 4 a 5 séries de 6 a 8 repetições com 75 a 85% do 1 RM, e finalmente um mesociclo de potência ou
pico com cargas máximas e baixo volume, 3 a 5 séries de 1 a 3 repetições com 85 a 95% do 1 RM, Fleck e Kramer. 2014, Bompa e Raff, 2009. As vantagens da periodização linear são notáveis especialmente para iniciantes e atletas em fase de base. A progressão gradual e previsível reduz o risco de lesão por sobrecarga excessiva, facilita o desenvolvimento técnico dos movimentos, e proporciona adaptações fisiológicas sólidas que servem de fundamento para modelos mais avançados. A simplicidade de implementação e de acompanhamento também é uma vantagem prática significativa, tanto para o profissional quanto para o praticante. Kramer e Ratames, 2004, Peterson, Rea e Alvar, 2004. As limitações do modelo linear, entretanto, tornam-se mais evidentes à medida que o atleta avança em nível de treinamento. A maior crítica ao modelo diz respeito à manutenção das adaptações adquiridas ao longo das diferentes fases. No modelo clássico, quando o treinamento transita do mesociclo de hipertrofia para o de força, o volume de trabalho hipertrófico cai acentuadamente, o que pode resultar em perda parcial das adaptações de hipertrofia conquistadas na fase anterior, fenômeno denominado destreinamento parcial ou decaimento das adaptações. Issurin, 2010, Verkhoshansky e Sif, 2009. Além disso, atletas experientes podem não responder adequadamente a progressões puramente lineares, exigindo variações mais sofisticadas nos estímulos. Pesquisas comparativas entre periodização linear e outros modelos têm produzido resultados mistos. Uma meta-análise de Peterson, Rea e Alvar, 2004, envolvendo estudos com populações diversas, demonstrou que a periodização linear produz ganhos de força significativos em populações não treinadas e moderadamente treinadas, com tamanho de efeito médio superior ao treinamento não periodizado. Entretanto, ao comparar a periodização linear com a ondulatória em populações treinadas, a segunda tende a apresentar resultados superiores de força e composição corporal em protocolos de duração intermediária, 8 a 16 semanas, possivelmente devido à maior variabilidade de estímulos e à consequente menor incidência de acomodação. Simão et al., 2012, Prestes et al., 2009. 4. Periodização ondulatória. Variação como estratégia de adaptação contínua à periodização ondulatória, também denominada periodização não linear em parte da literatura anglofona e, mais especificamente, periodização diária ondulatória, Daily Undulating Periodization, DUP, em sua versão de variação intrasemanal, surgiu como resposta às limitações do modelo linear clássico, especialmente no que diz respeito à manutenção de adaptações múltiplas ao longo do ciclo de treinamento. O princípio central do modelo é a variação frequente das variáveis de treinamento, volume e intensidade, seja dentro de uma mesma semana, variação diária, ou entre semanas de um mesmo mesociclo, variação semanal. Kramer e Ratames, 2004, Rea et al., 2002. Na periodização ondulatória diária, um praticante que treina 3 vezes por semana pode, por exemplo, realizar na segunda-feira um treino de hipertrofia, 4 séries de 10 repetições com 70% do 1 RM, na quarta-feira um treino de força, 5 séries de 5 repetições com 80% do 1 RM, e na sexta-feira um treino de resistência muscular localizada, 3 séries de 15 repetições com 60% do 1 RM. Essa alternância de objetivos e zonas de intensidade dentro da mesma semana cria um ambiente de estímulos variados que combate o fenômeno da acomodação e mantém múltiplos sistemas fisiológicos em processo de adaptação simultânea. Simão et al., 2012, Franchini, Takito e Kiss, 2000. Os mecanismos fisiológicos que fundamentam a superioridade da periodização ondulatória sobre a linear em populações treinadas incluem a manutenção de estímulos para múltiplas adaptações neuromusculares, hipertrofia, força máxima e resistência muscular, de forma paralela, sem que o abandono temporário de um estímulo cause seu decaimento, a maior variabilidade de recrutamento de unidades motoras e de padrões de ativação muscular ao longo da semana, e a preservação da motivação e do engajamento do praticante. Que não se expõe a protocolos repetitivos por semanas ou meses consecutivos. Fleck e Kramer, 2014.
A revisão bibliográfica de Tefft, UFPR, 2019, sobre periodização ondulatória, linear e não periodização concluiu que, comparativamente, a periodização ondulatória, devido à sua alternância de volume e intensidade e a consequente mudança mais frequente de estímulos, apresenta resultados mais satisfatórios do que a periodização linear ou o treinamento não periodizado, especialmente em populações treinadas. O estudo publicado na Unifesp, 2021, comparando os dois modelos em 60 homens durante 14 semanas confirmou que ambos produzem ganhos de força e massa muscular mensuráveis, com os maiores ganhos de 1 RM observados nos grupos que utilizaram periodização ondulatória aliada à adequação nutricional. É importante, no entanto, distinguir entre a periodização ondulatória e o simples treinamento sem estrutura. A variação de estímulos dentro do modelo ondulatório deve ser planejada e intencional, com objetivos claros para cada sessão, progressão estratégica das cargas ao longo dos mesociclos e respeito às relações entre os diferentes tipos de estímulo. A mera aleatoriedade não produz os benefícios da periodização ondulatória e pode, inclusive, comprometer o desenvolvimento do atleta por falta de progressão direcionada, Rea et al., 2002, Brown, 2001. 5. Periodização em blocos, concentração de cargas e sequenciamento estratégico. A periodização em blocos, Block Periodization, BP, foi sistematizada pelo pesquisador russo Yuri Verkhoshansky na década de 1970, a partir de sua experiência no treinamento de atletas de alto rendimento soviéticos, especialmente nas modalidades de salto e corrida. O modelo propõe a organização do treinamento em blocos sequenciais, cada um com foco altamente concentrado em uma qualidade física específica, de forma que as adaptações conquistadas em cada bloco sirvam de base para o desenvolvimento das qualidades trabalhadas no bloco seguinte, Verkhoshansky e Sif, 2009, e Surin, 2010. A estrutura típica da periodização em blocos inclui 3 tipos de blocos com funções distintas. O bloco de acumulação tem foco no desenvolvimento de capacidades básicas, resistência aeróbia, força geral, hipertrofia funcional, com alto volume e intensidade moderada, formando a base fisiológica para os blocos subsequentes. O bloco de transformação concentra o trabalho nas qualidades esportivas específicas, força máxima, potência, velocidade, com volume reduzido e intensidade aumentada, convertendo a base construída no bloco anterior em capacidades diretamente aplicáveis ao desempenho competitivo. O bloco de realização, também denominado de pico ou taper, tem como objetivo a expressão máxima do desempenho competitivo, com volume baixo, intensidade máxima e ênfase na recuperação e na preparação psicológica, e Surin, 2008, 2010. A principal vantagem do modelo em blocos é a possibilidade de concentrar o estímulo de treinamento de forma suficientemente intensa e específica para produzir adaptações de alta magnitude em qualidades físicas complexas, que exigem um nível de exposição ao estímulo que o treinamento concorrente, com múltiplos objetivos simultâneos, pode não proporcionar. Verkhoshansky demonstrou que atletas de força explosiva atingiram maiores ganhos de potência quando o treinamento de força máxima foi concentrado em um período dedicado antes do treinamento de velocidade e potência, em comparação com abordagens onde os dois tipos de treinamento eram realizados simultaneamente durante todo o ciclo, Verkhoshansky e Sif, 2009. A sequência dos blocos não é arbitrária, ela reflete princípios de transferência de adaptações. O trabalho de hipertrofia funcional no bloco de acumulação produz um aumento do potencial de força que é então desenvolvido no bloco de transformação. A força máxima conquistada neste bloco, por sua vez, fornece a base neuromuscular para o desenvolvimento da potência e da velocidade no bloco de realização. Essa lógica de construção sequencial e transferência intencional de adaptações distingue o modelo em blocos do modelo linear clássico, onde a sequência é determinada mais pela convenção pedagógica do que por princípios de transferência fisiológica, e Surin, 2008. As limitações da periodização em blocos estão relacionadas principalmente à complexidade de implementação e à necessidade de gestão cuidadosa do decaimento de adaptações entre blocos.
Dado que cada bloco se concentra em uma qualidade específica com redução das demais, existe o risco de decaimento parcial das adaptações adquiridas nos blocos anteriores. A gestão desse risco exige que a duração de cada bloco seja calibrada com precisão, geralmente entre 3 e 6 semanas, que a sequência dos blocos respeite os princípios de transferência fisiológica e que o volume de manutenção, maintenance volume, das qualidades não primárias seja preservado em níveis mínimos durante cada bloco. Surin, 2010, Hartmann et al., 2015. 6. Periodização conjugada, o desenvolvimento simultâneo de capacidades múltiplas. A periodização conjugada, popularizada no mundo ocidental pelo levantador e treinador norte-americano Louis Simmons a partir de sua adaptação do sistema soviético no West Side Barbell Club, representa uma abordagem radicalmente diferente dos modelos sequenciais. Enquanto a periodização linear e a em blocos organizam o desenvolvimento de diferentes qualidades físicas em fases temporalmente separadas, a periodização conjugada propõe o treinamento simultâneo de múltiplas capacidades, força máxima, potência e resistência muscular, dentro de um mesmo ciclo semanal de treinamento. Simmons, 2015, Verkhoshansky e Sif, 2009. O modelo conjugado sistematizado por Simmons integra 3 métodos fundamentais de treinamento de força. O método de esforço máximo, Maximum Effort Method, ME, consiste em realizar levantamentos com cargas próximas ou iguais ao máximo do atleta para um determinado número de repetições, tipicamente 1 a 3 repetições com 90 a 100% do 1 RM, com o objetivo de desenvolver força máxima e eficiência neural. O método de esforço dinâmico, Dynamic Effort Method, DE, utiliza cargas submáximas, geralmente 50 a 70% do 1 RM, realizadas com a máxima velocidade possível, com o objetivo de desenvolver a taxa de desenvolvimento de força e a potência muscular. O método de esforço repetitivo, Repetition Effort Method, RE, consiste no trabalho complementar com séries de repetições moderadas até a fadiga, com foco em hipertrofia e resistência muscular. Simmons, 2015, West Side Barbell, 2023. A principal vantagem teórica e prática do modelo conjugado é a capacidade de desenvolver e manter simultaneamente múltiplas qualidades físicas, sem que o foco em uma delas comprometa o desenvolvimento ou a manutenção das demais. O site oficial do West Side Barbell, 2023, defende que o método conjugado é o único sistema de treinamento capaz de proporcionar ao atleta estímulo adequado ao longo de todo o ano para ganhos contínuos em força absoluta, potência explosiva, resistência muscular e composição corporal. Enquanto o treinamento linear, por focar em uma qualidade específica por períodos extensos, sempre enfrenta o problema do destreinamento das qualidades não trabalhadas, o método conjugado mantém todos os sistemas neuromusculares relevantes continuamente estimulados. West Side Barbell, 2023, Simmons, 2015. Do ponto de vista fisiológico, a periodização conjugada alinha-se ao conceito de plasticidade neural, a capacidade do sistema nervoso central de ajustar continuamente os padrões de recrutamento e coordenação neuromuscular em resposta a demandas diversas e simultâneas. Zatsiorsky e Kremer, 2006, descrevem como o método de esforço máximo é o mais eficiente para melhorar a coordenação intra- e intermuscular e reduzir a inibição do sistema nervoso central sobre a produção de força, enquanto o método de esforço dinâmico desenvolve a taxa de desenvolvimento de força, Rate of Force Development, RFD, variável crítica para o desempenho em praticamente todos os esportes. As limitações do modelo conjugado dizem respeito principalmente à sua complexidade de implementação e à exigência de alto nível técnico e experiência do atleta. O risco de acúmulo de fadiga do sistema nervoso central é também uma preocupação legítima, especialmente quando o método de esforço máximo é aplicado com frequência elevada sem gerenciamento cuidadoso da recuperação.
Por isso, o modelo conjugado é mais indicado para atletas avançados e de alto rendimento, especialmente no contexto de esportes de força e potência como o levantamento de potência, powerlifting, e o levantamento olímpico, e menos adequado para iniciantes ou praticantes de condicionamento geral. Baker, 2018, West Side Barbell, 2023. 7. Periodização não linear autorregulada, individualização em tempo real. A periodização não linear autorregulada, Autoregulated Periodization, AP, representa a abordagem mais contemporânea e personalizada entre os modelos discutidos neste artigo. Diferentemente dos modelos anteriores, que prescrevem cargas, volumes e intensidades com base em percentuais pré-determinados do 1RM ou em esquemas fixos de progressão, a periodização autorregulada ajusta as variáveis de treinamento em tempo real, com base na resposta fisiológica e psicológica individual do atleta em cada sessão específica. Autoregulatory Progressive Resistance Exercise, APRE, Delorme e Watkins, 1951, Zourdos et al., 2016. Os fundamentos da autorregulação repousam no reconhecimento de que a capacidade de desempenho de um atleta não é constante ao longo dos dias e das semanas, ela flutua em função de variáveis como qualidade do sono, nível de estresse psicossocial, estado nutricional, acúmulo de fadiga residual de sessões anteriores e fatores ambientais. Quando um programa prescrito de forma fixa estabelece que o atleta deve realizar 5 séries de 5 repetições com 80% do 1RM, sem considerar que naquele dia específico a capacidade real do atleta pode estar significativamente reduzida, o treino pode tornar-se excessivamente desgastante, aumentando o risco de lesão e comprometendo a recuperação, ou insuficiente, produzindo estímulo abaixo do limiar necessário para a adaptação. Zourdos et al., 2016, Graham e Kleder, 2021. As ferramentas de autorregulação mais amplamente estudadas na literatura científica contemporânea são a escala de percepção de esforço específica para o treinamento resistido, Rating of Perceived Exertion, RPE, na escala adaptada por Zourdos et al., 2016, especialmente em sua versão baseada em repetições na reserva, Repetitions in Reserve, RIR, e o treinamento baseado em velocidade, Velocity Based Training, VBT. Ambas as ferramentas permitem que o praticante ou o treinador ajuste a carga utilizada em cada série de acordo com a capacidade real expressa pelo atleta naquela sessão, em vez de se guiar exclusivamente por percentuais de 1RM calculados previamente. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research por Graham e Kleder, 2021, comparou 31 homens treinados em um programa de agachamento autorregulado, por RIR, versus um programa de carga fixa, durante 12 semanas com frequência de 2 vezes por semana. Os resultados demonstraram que o grupo autorregulado apresentou maiores ganhos de força ao final do período, indicando que a autorregulação é capaz de acomodar o aumento progressivo da força do atleta ao longo do programa de forma mais precisa do que os esquemas de carga fixa. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada nos Frontiers in Physiology, Zhang et al., 2021, comparando o método de autorregulação com o método de carga fixa em atletas concluiu que as abordagens autorreguladas, especialmente o RPE baseado em RIR e o VBT, produziram benefícios superiores em força e desempenho motor em comparação com protocolos de carga fixa. O estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research em 2024, avaliando a autorregulação em um programa de periodização de sessões mistas, Mixed Session Periodization, MSP, durante 10 semanas, trouxe resultados mais matizados. A autorregulação não proporcionou benefícios adicionais significativos quando incorporada a um protocolo de periodização já bem estruturado. Essa evidência sugere que a autorregulação não é uma panaceia, ela agrega maior valor quando o programa base tem menor estrutura ou quando as flutuações na capacidade de desempenho do atleta são particularmente pronunciadas, como em períodos de alta demanda competitiva, acúmulo de estresse e privação de sono. Autoregulation does not provide additional benefits, JSCR, 2024. A maior flexibilidade da periodização autorregulada é simultaneamente sua maior vantagem e seu principal desafio de implementação.
Requer que o atleta tenha consciência corporal suficientemente desenvolvida para estimar com precisão suas repetições na reserva, capacidade que estudos demonstram ser treinável, mas que não está presente desde o início. Zordos et al. 2021. Também exige do treinador competência para interpretar as respostas individuais e tomar decisões de ajuste de carga de forma fundamentada, sem cair em improvisação não estruturada. A revisão de Larsen e colaboradores, 2021, publicada no Health with Science e fundamentada em fontes primárias indexadas, concluiu que, apesar da escassez de estudos bem delineados sobre o tema, as evidências disponíveis indicam que o RPE baseado em RIR é mais eficaz do que protocolos de percentual fixo, e que o VBT apresenta vantagens adicionais quando aplicado em contextos coletivos. 8. Comparação entre modelos, evidências, indicações e fatores de escolha. A questão mais frequentemente levantada por treinadores e pesquisadores ao examinar os modelos de periodização é: qual deles é superior? A resposta fornecida pela literatura científica é inequivocamente contextual. Não existe um modelo universalmente superior, mas sim perfis de indicação distintos que dependem de múltiplas variáveis relacionadas ao atleta, ao objetivo e ao contexto de treinamento. Buford et al. 2007, Prestes et al. 2009. O nível de experiência do praticante é talvez o fator mais determinante na escolha do modelo. Iniciantes, aqueles com menos de 6 meses de treinamento sistemático, respondem de forma robusta a praticamente qualquer forma de progressão estruturada, incluindo a periodização linear mais simples. Para essa população, a variabilidade adicional dos modelos ondulatório e conjugado raramente produz benefícios mensuravelmente superiores à progressão linear bem conduzida, podendo inclusive dificultar o aprendizado técnico dos movimentos ao expor o iniciante a uma variedade excessiva de protocolos. Kremer e Ratames, 2004, Fleck e Kremer, 2014. À medida que o praticante avança para níveis intermediário e avançado, com 1 ou 2 anos e mais de 2 anos de treinamento sistemático, respectivamente, a necessidade de variação de estímulos aumenta, e os modelos ondulatório, em blocos e conjugado passam a oferecer vantagens progressivamente maiores. O objetivo do treinamento é o segundo fator de diferenciação. Para o desenvolvimento da força máxima em atletas avançados de esportes de força, o modelo em blocos de Verkhoshansky e o modelo conjugado de Simons apresentam as melhores evidências de eficácia. Para a composição corporal e a hipertrofia em praticantes de academia, a periodização ondulatória diária tem apresentado resultados consistentes na literatura. Para esportes com calendário competitivo extenso e irregular, modalidades coletivas, lutas, esportes de raquete, a periodização não linear autorregulada oferece a flexibilidade necessária para adaptar o treinamento às flutuações de demanda competitiva sem comprometer a progressão. Issurin, 2010, Buford et al. 2007. O calendário competitivo exerce influência determinante, especialmente em esportes com picos competitivos bem definidos. A periodização em blocos é particularmente indicada quando existe um evento competitivo principal bem localizado no tempo, pois permite organizar a sequência de blocos de acumulação, transformação e realização de forma a atingir o pico de desempenho no momento exato. A periodização conjugada, ao contrário, é mais indicada para atletas que precisam manter alto nível de desempenho ao longo de toda a temporada, sem picos específicos de preparação. Hartmann et al. 2015, Simons, 2015. A disponibilidade de recuperação é o quarto fator de diferenciação importante. O modelo conjugado, especialmente na versão do Westside Barbell, com 2 treinos de esforço máximo e 2 de esforço dinâmico por semana, impõe demanda neural elevada e é, portanto, contraindicado para atletas com limitações de recuperação, seja por alto volume competitivo, seja por fatores extrasportivos como estresse profissional ou privação de sono. Nesses contextos, a periodização autorregulada apresenta a vantagem de reduzir automaticamente a demanda de treinamento nos dias em que a capacidade de recuperação do atleta está comprometida. Graham e Kleder, 2021, Zordos et al., 2016.
9 Tendências contemporâneas e perspectivas futuras na periodização. O campo da periodização do treinamento esportivo vive um momento de intensa revisão e evolução. 3 tendências contemporâneas merecem destaque especial pela relevância de suas implicações práticas: a integração de tecnologia para monitoramento objetivo da prontidão do atleta, a periodização baseada em evidências individuais e a reconceituação do próprio conceito de periodização frente ao avanço das ciências do exercício. O desenvolvimento de ferramentas de monitoramento tecnológico tem expandido de forma significativa as possibilidades de autorregulação do treinamento. Dispositivos de rastreamento de velocidade de barra, como o GymAware e o PushBand, aplicativos de percepção de esforço com registros históricos, e plataformas de monitoramento de variabilidade da frequência cardíaca, Heart Rate Variability, HRV, como indicador de prontidão diária estão transformando a capacidade do treinador de personalizar as prescrições de treinamento em tempo real. Estudos publicados em 2023 e 2025 indicam que o uso combinado de autorregulação subjetiva, RPE-RR, e objetiva, VBT, produz os melhores resultados em termos de desenvolvimento de força e potência, sugerindo que a periodização do futuro será cada vez mais baseada em dados individuais e em tempo real. Chiang et al., 2025, Weekly et al., 2021. A periodização baseada em evidências individuais, denominada por alguns autores como precisão no esporte, Sports Precision, por analogia com a medicina de precisão, propõe que cada atleta deve ter seu programa de treinamento construído não apenas com base em dados populacionais de eficácia dos diferentes modelos, mas levando em conta suas características fisiológicas individuais, incluindo polimorfismos genéticos relacionados à resposta ao treinamento, status hormonal, histórico de lesões e padrões de recuperação. Embora ainda incipiente em sua aplicação prática, essa abordagem representa o horizonte mais promissor para a periodização individualizada de alto rendimento. Timmons, 2011, Jones et al., 2016. No plano conceitual, alguns pesquisadores têm questionado se o modelo clássico de periodização, com suas hierarquias de macro, meso e microciclos, ainda é o mais adequado para descrever e prescrever o treinamento contemporâneo, especialmente em esportes com calendários altamente imprevisíveis. Keely, 2018, propôs uma reconceituação crítica da periodização, argumentando que os modelos clássicos superestimam a linearidade e a previsibilidade das respostas biológicas ao treinamento e subestimam a complexidade, a não linearidade e a variabilidade individual que caracterizam os sistemas biológicos. Essa perspectiva não descarta a periodização, mas convida os profissionais a utilizá-la com maior flexibilidade e menor dogmatismo, reconhecendo que os modelos são ferramentas orientadoras, não receitas infalíveis. Conclusão. Este artigo demonstrou que a periodização do treinamento esportivo constitui um campo científico multifacetado, com modelos distintos e complementares que respondem a diferentes necessidades, objetivos e contextos de treinamento. A revisão sistemática dos 5 modelos, linear, ondulatória, em blocos, conjugada e não linear autorregulada, evidenciou que cada abordagem possui fundamentos fisiológicos sólidos, vantagens específicas e limitações inerentes que determinam seus contextos de indicação preferencial. Os principais achados indicam que a periodização linear é a abordagem mais indicada para iniciantes e atletas em fase de base, por sua simplicidade, segurança e eficácia no desenvolvimento de adaptações fundamentais. A periodização ondulatória oferece vantagens para atletas intermediários e avançados que buscam desenvolvimento simultâneo de múltiplas qualidades físicas sem o risco de decaimento associado ao modelo linear. A periodização em blocos maximiza adaptações específicas de alta magnitude em atletas avançados com picos competitivos bem definidos. O modelo conjugado é ideal para atletas de alto rendimento que necessitam manter múltiplas capacidades físicas em nível elevado ao longo de toda a temporada, e a periodização não linear autorregulada representa o maior nível de personalização disponível, especialmente vantajosa em contextos de alta variabilidade na capacidade de recuperação do atleta.
Do ponto de vista das implicações práticas para profissionais de educação física, treinadores e gestores de programas de condicionamento, a mensagem central é de que o domínio dos múltiplos modelos de periodização, e não a adesão dogmática a um único deles, é o que define o profissional de alto nível. A capacidade de selecionar, combinar e adaptar os modelos disponíveis de acordo com as necessidades individuais de cada atleta ou praticante, sustentada por sólida compreensão dos princípios fisiológicos do treinamento, é a competência mais valiosa que a ciência da periodização pode oferecer ao profissional contemporâneo. Para pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento de estudos de longa duração, superiores a 24 semanas, comparando os diferentes modelos de periodização em populações diversas, a investigação do impacto de variáveis individuais, genéticas, hormonais e psicológicas, na resposta diferencial aos modelos de periodização, o aprofundamento das evidências sobre autorregulação em contextos esportivos coletivos e em populações especiais, idosos, mulheres, pessoas com doenças crônicas. E a exploração das potencialidades dos sistemas de monitoramento tecnológico na individualização dos programas de periodização. O avanço nessas frentes de pesquisa certamente consolidará e refinará o conhecimento disponível, beneficiando atletas, praticantes e profissionais em todo o espectro do exercício físico. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados referências. 1. American College of Sports Medicine, ACSM. ACSMS Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 10. ed. Filadélfia, Wolters Kluwer, 2018. 2. Autoregulation does not provide additional benefits to a mixed session PERIODIZED Resistance Training Program in TRAINED-MEN. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 38, número 9, p. 1535 a 1542, 2024. 3. Baker, A. A Simple and Complete Guide to Conjugate West Side Training. And Baker Strength, 2018. Disponível em acesso em 20 de julho 2026. 4. Bompa, T. O. RAF, G. G. Periodização, Teoria e Metodologia do Treinamento. 5. ed. São Paulo, Forte, 2012. 5. Brown, L. E. Non-Linear versus Linear Periodization Models. Strength and Conditioning Journal, v. 23, número 1, p. 42 a 44, 2001. 6. Buford, T. W. et al. A Comparison of Periodization Models During 9 Weeks with Equated Volume and Intensity for Strength. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 21, número 4, p. 1245 a 1250, 2007. 7. Chiang, C. Y et al. Which Autoregulation Strategy should we use? The effects of velocity loss thresholds on RPE and their individual differences in the back squat. International Journal of Sport Science e Coaching, 2025. 8. Delorme, T. L. Watkins, A. L. Techniques of Progressive Resistance Exercise. Archives of Physical Medicine, v. 29, número 5, p. 263 a 273, 1951. 9. Fleck, S. J. Kremer, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força Muscular. 4. ed. Porto Alegre, Artmed, 2014. 10. Franchini, E. Taquito, M. Y. Kiss, M. A. P. D. M. Adaptações ao Treinamento de Força, uma revisão de literatura. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 8, número 3, p. 41 a 54, 2000. 11. Graham, T. Kleder, D. J. Autoregulation by Repetitions in Reserve leads to greater improvements in strength over a 12-week training program than fixed loading. Journal of Strength and Conditioning Research, v.
35, número 9, p. 2451-2456, 2021. 12. Hartmann, H. et al. Analysis of the Load Structure of Strength Performance Exercises Applied in Block Periodization. Journal of Human Kinetics, v. 45, p. 123 a 132, 2015. 13. Issurin, v. B. Block Periodization versus Traditional Training Theory, a Review. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, v. 48, número 1, p. 65 a 75, 2008. 14. Issurin, v. B. New Horizons for the Methodology and Physiology of Training Periodization. Sports Medicine, v. 40, número 3, p. 189 a 206, 2010. 15. Jones, N. et al. A Genetic-Based Algorithm for Personalized Resistance Training. PLOS ONE, v. 11, n. 4, 2016. 16. Keely, J. Periodization Theory, Confronting an Inconvenient Truth. Sports Medicine, v. 48, número 4, p. 753 a 764, 2018. 17. Kramer, W. J. Ratames, N. A. Fundamentals of Resistance Training, Progression and Exercise Prescription. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 36, número 4, p. 674 a 688, 2004. 18. Kreyer, J. B. Schwartz, J. B. Overtraining Syndrome, A Practical Guide. Sports Health, v. 4, número 2, p. 128 a 138, 2012. 19. Larsen, S. et al. Autoregulated Resistance Training, A Systematic Review of the Effects of Autoregulated versus Fixed Load Schemes. Frontiers in Sports and Active Living, v. 3, 2021. 20. Mateveyev, L. P. Periodization of Sports Training, Moscow, Fisicultura e Esporte, 1965. 21. Meoisen, Rua et al. Prevention, Diagnosis, and Treatment of the Overtraining Syndrome, Joint Consensus Statement of the European College of Sports Science and the American College of Sports Medicine. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 45, número 1, p. 186 a 205, 2013. 22. Peterson, M. D. Rea, M. R. Alvar, B. A. Maximizing Strength Development in Athletes, a Meta-Analysis to Determine the Dose-Response Relationship. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 18, número 2, p. 377 a 382, 2004. 23. Prestes, J. et al. Comparison between linear and daily undulating periodized resistance training to increase strength. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 23, número 9, p. 2437-2442, 2009. 24. Ratames, N. A. et al. Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 41, número 3, p. 687 a 708, 2009. 25. Rea, M. R. et al. A Comparison of Linear and Daily Undulating Periodized Programs with Equated Volume and Intensity for Strength. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 16, número 2, p. 250 a 255, 2002. 26. Celi, H. The Stress of Life. New York, McGraw-Hill, 1956. 27. Simão, Rua et al. Comparação entre o treinamento periodizado linear e ondulatório em mulheres destreinadas.
Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 18, número 5, p. 328 a 331, 2012. 28. Simons, L. West Said Barbel Book of Methods. Columbus, West Said Barbel, 2015. 29. Stone, M. H. Plisk, S. Collins, D. Training Principles, Evaluation of Modes and Methods of Resistance Training. Strength and Conditioning Journal, v. 24, número 6, p. 10 a 20, 2002. 30. Teft, M. Periodização ondulatória, linear e a não periodização para o treinamento de força, uma revisão bibliográfica. Monografia de graduação em Educação Física. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019. 31. Timmons, J. A. Variability in Training Induced Skeletal Muscle Adaptation. Journal of Applied Physiology, v. 110, número 3, p. 846 a 853, 2011. 32. Unifesp. Análise da eficiência da periodização ondulatória e linear no treinamento resistido em 14 semanas. Repositório Institucional Unifesp, São Paulo, 2021. Disponível em acesso em 20 de julho 2026. 33. Verkhochansky, Y. Cif, M. C. Supertraining. 6. ed. Roma, Ultimate Athletic Concepts, 2009. 34. Weekly, J. et al. Velocity Based Training, From Theory to Application. Strength and Conditioning Journal, v. 43, número 2, p. 31 a 49, 2021. 35. West Said Barbel. Conjugate Method, A Walkthrough of a Conjugate Method Training Week. Columbus, West Said Barbel, 27 de agosto 2023. Disponível em acesso em 20 de julho 2026. 36. Zhang, X et al. Auto-Regulation Method versus Fixed Loading Method in Maximum Strength Training for Athletes, a Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Physiology, v. 12, 2021. DOI 10,3389, FFIS 2021,65112. 37. Zatsiorsky, V. M. Kremer, W. J. Science and Practice of Strength Training. 2. ed. Champagne, Human Kinetics, 2006. 38. Zourdos, M. C. et al. Novel Resistance Training Specific Rating of Perceived Exertion Scale Measuring Repetitions in Reserve. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 30, número 1, p. 267 a 275, 2016. 39. Zourdos, M. C. et al. Proximity to Failure and Total Repetitions Performed in Asset Influences Accuracy of Intraset Repetitions in Reserve-Based Rating of Perceived Exertion. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 35, SUPL. 1, p. S158S165, 2021. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.